Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Giovana Botelho e nós vamos começar com o terceiro assunto sobre essa série sobre perícias odontológicas. E como eu disse no último vídeo, nós vamos tratar hoje sobre os fenômenos cadavéricos. Os fenômenos cadavéricos, eles podem se dividir entre abióticos, avitais ou vitais negativos e os transformativos. Os abióticos avitais ou vitais negativos, eles podem ser imediatos ou consecutivos, e os transformativos, eles podem ser destrutivos ou conservadores. Primeiramente, nós vamos falar sobre os fenômenos abióticos imediatos. E quais são esses fenômenos? Perda de sensibilidade, perda do tato, abolição da motilidade do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação, cessação da atividade cerebral. Quem assistiu o último vídeo viu que o conceito de morte é realmente esse. A pessoa para de respirar, a circulação sanguínea não funciona mais, a atividade cerebral também ela é finalizada. Há também o relaxamento dos esfíncteres, as pálpebras elas ficam parcialmente cerradas, as pupilas primeiro dilatam e depois contraem, e também tem a abertura da boca. Se você perceber, tem alguns fenômenos aqui que eles ocorrem por causa do relaxamento muscular, porque normalmente quando estamos vivos nós temos esse tônus muscular, que é o equilíbrio entre o relaxamento total e a contração total. E quando quando uma pessoa morre, de imediato ela sai desse tônus muscular, desse equilíbrio, e vai para o relaxamento total de todos os músculos presentes no corpo. Então, por isso que ela fica com a abertura de boca, as pupilas primeiro dilatam, há o relaxamento dos esfíncteres e também ela não consegue mais se mover. Agora vamos falar sobre os fenômenos abióticos consecutivos. O primeiro é a desidratação, que ele ocorre devido à perda de água que tem pela evaporação tegumentar. Por isso também ocorre o decréscimo de peso, o ressecamento das mucosas e dos lábios. Há alterações no globo ocular, que acontece a midríase, o esfriamento do corpo também, que o corpo ele vai perder cerca de 1 grau nas primeiras 12 horas, depois cerca de meio grau nas 12 horas seguintes. Ocorre as manchas de hipófise visceral, que são algumas manchas arroxeadas, avermelhadas. Elas são formadas na parte mais baixa em que encontra-se o cadáver, por conta da força mesmo de gravidade exercida pelas hemácias presentes no sangue. E também a rigidez cadavérica. No slide anterior, eu falei que ocorre o relaxamento muscular total. E agora, como fenômeno consecutivo, agora vamos para o outro extremo, que é a rigidez cadavérica, ou seja, todos os músculos eles ficam rígidos. Aqui é um exemplo sobre um corpo que ficou com a mancha de hipófise. Então, essa parte mais arroxeada, mais avermelhada, é onde se concentram as hemácias sanguíneas, e a parte branca que elas não se concentram ali. E a causa disso é por conta da força de gravidade mesmo. Agora nós vamos ver quais são os fenômenos transformativos destrutivos. Tem a putrefação, que consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí decorrentes. E nesse período há alguns períodos, uns subperíodos. Que é o período de coloração, o período gasoso, o período colicoativo e o período de esqueletização, e agora nós vamos entender cada um desses. O primeiro período é o período de coloração, e ele se caracteriza por uma mancha verde na área abdominal, ao nível do fígado, por causa de uma secreção naquela área. E ele aparece após a morte entre 16 e 20 horas e permanece por cerca de 7 a 12 dias. Então, se um corpo ele é encontrado com uma mancha verde na área abdominal, isso significa que ele foi morto
que ele foi morto ou morreu algumas horas atrás apenas, ou seja, ele é recente, né? O próximo é o período gasoso, que é onde os micro-organismos que estão presentes dentro do nosso corpo, eles começam a produzir gás, e isso acaba provocando inchaço nas cavidades, principalmente no abdômen e também na parte externa do corpo. Então, se você encontrar um corpo nessa fase, ele vai estar coberto de bolhas, ele vai estar com esse aspecto de inchado. E ele permanece de 1 a 3 semanas. Próximo período é o período de coliquação. Ele ocorre a liquefação dos tecidos, que é a fase do amolecimento. O corpo ele fica com um aspecto pastoso, de uma massa, e ele também é conhecido, esse período de coliquação é conhecido também por putrilagem. É onde há uma grande atividade de larvas, inicia no fim do primeiro mês e pode durar de 2 a 3 anos. E o último período é o período de esqueletização, que é já a putrilagem seca, desfazendo-se em pó. Aí surge o esqueleto ósseo descoberto, podendo conservar-se por um longo período de tempo. É também conservado os dentes, né? Os ossos, a maxila, a mandíbula. E esse é o período que mais se conserva, né? Que é o período de esqueletização. Bom, temos o fenômeno transformativo conservador, conhecido como saponificação e maceração, e vai ocorrer apenas se o cadáver estiver no local com excesso de umidade e ausência de ar, em terrenos argilosos, fossa séptica, e esse cadáver ele vai ter uma aparência diferente do que ocorre com o que fica em outro local, que tem ar, que não tenha muita umidade. E esse cadáver, nesse tipo de local, ele vai ter uma aparência diferente, uma aparência de adipoceira, de cera, de sabão, os tecidos vão ficar moles, quebradiços, e ele vai ter uma coloração amarelo escura. Não vai ocorrer a putrefação, aquelas fases de coloração, gasoso, coliquação, esqueletização, não vai acontecer por conta disso, por ser e ter sido conservado em um local diferente. Bom, essa foi a explicação de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha tirado as dúvidas de vocês e que tenha sido de fácil entendimento. Eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos dessa série também.